Obrigado por clicar no vídeo. Nos dê a honra de ter a sua inscrição no canal, se você gostar do conteúdo. Gratidão! Elvis Presley foi um cantor, músico e ator norte-americano que se tornou um dos ícones mais importantes da música popular do século XX. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, e faleceu em 16 de agosto de 1977, em Memphis, Tennessee. Jimmy Page é um renomado músico, compositor e produtor inglês. Ele é mais conhecido como fundador e guitarrista da lendária banda de rock Led Zeppelin. Luiz Carlos Prestes, nascido em 1898 e falecido em 1990, foi um proeminente militar brasileiro e político comunista. Ele desempenhou um papel significativo na história do Brasil, especialmente durante o início do século XX. Thomas Edison foi um inventor e empresário americano conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento de numerosas invenções práticas, incluindo o fonógrafo, a câmera de cinema e a lâmpada elétrica duradoura. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1847, em Milan, Ohio, e faleceu em 18 de outubro de 1931, em West Orange, Nova Jersey. O Papa Francisco, cujo nome de nascimento é Jorge Mário Bergoglio, é o líder espiritual da Igreja Católica Romana desde março de 2013. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina. Frida Kahlo foi uma renomada artista mexicana do século XX, conhecida principalmente por suas pinturas autobiográficas que exploram sua vida, dor física e emocional, bem como sua identidade cultural mexicana. Nascida em 6 de julho de 1907 na cidade do México, Frida teve sua vida marcada por eventos traumáticos. Linus Pauling, nascido em 1901 e falecido em 1994, foi um renomado químico, bioquímico e ativista dos Estados Unidos. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições para o campo da química, especialmente em relação à estrutura molecular e à ligação química. Adolf Hitler foi um líder político alemão que nasceu na Áustria, em 20 de abril de 1889, e faleceu em 30 de abril de 1945, em Berlim, Alemanha. Ele se tornou conhecido como líder do Partido Nazista, e foi ditador da Alemanha durante o período de 1933 a 1945. Winston Churchill foi um dos mais proeminentes líderes políticos e estadistas do século XX. Ele nasceu em 30 de novembro de 1874, em Woodstock, Reino Unido, e faleceu em 24 de janeiro de 1965, em Londres. Michael Douglas é um renomado ator, produtor e diretor de cinema norte-americano. Ele nasceu em 25 de setembro de 1944, em New Brunswick, Nova Jersey. Douglas vem de uma família de cineastas, pois seu pai é o lendário ator Kirk Douglas. Milton Nascimento é um renomado cantor, compositor e músico brasileiro nascido em 26 de outubro de 1942, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos maiores expoentes da música popular brasileira, e é reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente. Steven Tyler é um músico, cantor e compositor americano, mais conhecido como vocalista da banda de rock Aerosmith. Ele nasceu em 26 de março de 1948, em Yonkers, Nova York. Tyler começou sua carreira musical na década de 1970, quando fundou a banda Aerosmith, juntamente com Joe Perry e outros membros. Martin Luther King foi um líder dos direitos civis dos Estados Unidos e um dos mais proeminentes ativistas pela igualdade racial e justiça social do século XX.
Ele nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. Albert Einstein foi um físico teórico alemão que nasceu em 14 de março de 1879 e faleceu em 18 de abril de 1955. Ele é reconhecido como uma das mentes mais brilhantes e influentes da história da ciência. Nicolau II, também conhecido como Nicolau II da Rússia, foi o último czar do Império Russo. Ele nasceu em 18 de maio de 1868 em Tsarskoye Selo, perto de São Petersburgo, Rússia. Nicolau sucedeu ao trono em 1894, após a morte de seu pai, Alexandre III. Naquela época, era comum os pais vestirem meninos com vestidos. Jean-Paul Sartre, nascido em 1905 e falecido em 1980, foi um filósofo, escritor e dramaturgo francês, considerado uma das figuras mais influentes do existencialismo no século XX. Ele nasceu em Paris, na França, e teve uma vida intelectualmente produtiva, deixando uma vasta obra filosófica, literária e política. Charlie Chaplin foi um renomado ator, diretor e produtor de cinema britânico que alcançou grande fama durante a era do cinema mudo. Ele nasceu em 16 de abril de 1889, em Londres, Inglaterra, e faleceu em 25 de dezembro de 1977, na Suíça. Papa Bento XVI nasceu em 16 de abril de 1927 na Alemanha. Ele foi o Papa da Igreja Católica Romana de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, quando se tornou o primeiro Papa a renunciar ao cargo em quase 600 anos. Marilyn Manson, cujo nome real é Brian Hill Warner, é um cantor, compositor e músico norte-americano conhecido por sua imagem provocativa e seu estilo musical que combina elementos do rock industrial, metal alternativo e música industrial. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1969 em Canton, Ohio, nos Estados Unidos. Papa João Paulo II foi o pontífice número 264 da Igreja Católica, tendo ocupado o cargo de 1978 até o seu falecimento em 2005. Ele nasceu em 18 de maio de 1920, na Polônia. João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano em 455 anos, e o primeiro Papa polonês na história da Igreja Católica. Madonna Luiz Ciccone, conhecida simplesmente como Madonna, é uma cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana. Nascida em 16 de agosto de 1958, em Bay City, Michigan, Madonna se tornou uma das artistas mais influentes e bem-sucedidas da história da música pop. Pelé, cujo nome completo é Edson Arantes do Nascimento, é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, no Brasil. Raul Seixas foi um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, considerado uma das figuras mais influentes do rock nacional. Ele nasceu em Salvador, Bahia, em 28 de junho de 1945, e faleceu em São Paulo em 21 de agosto de 1989. Frank Sinatra, nascido em 12 de dezembro de 1915 e falecido em 14 de maio de 1998, foi um dos cantores e atores mais populares e influentes do século XX. Ele nasceu em Hoboken, Nova Jersey, nos Estados Unidos, e começou sua carreira musical como cantor de rádio na década de 1930. Sua voz única, estilo de interpretação e carisma o tornaram um dos ícones mais celebrados da música popular. James Dean, nascido em 1931 e falecido em 1955,
foi um icônico ator norte-americano que se tornou uma lenda do cinema. Nascido em Marion, Indiana, Dean começou a atuar em peças de teatro enquanto estudava na Universidade da Califórnia. Ele se mudou para Nova York em busca de oportunidades no teatro, mas acabou se tornando mais conhecido por seus papéis no cinema. Walt Disney foi um famoso empresário, produtor cinematográfico e animador norte-americano, conhecido principalmente por ser o fundador da The Walt Disney Company. Ele nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, e faleceu em 15 de dezembro de 1966, em Burbank, Califórnia. Caetano Veloso é um renomado cantor, compositor, escritor e ativista brasileiro. Nascido em 7 de agosto de 1942 em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, ele é considerado um dos artistas mais influentes e inovadores da música popular brasileira. Michael Jackson foi um icônico cantor, compositor e dançarino norte-americano, nascido em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana. Ele é considerado um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da história da música pop. Kurt Cobain foi um cantor, compositor e guitarrista americano, nascido em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Washington. Ele é mais conhecido como líder da banda de rock Nirvana, que alcançou um sucesso significativo durante os anos 90. Cobain foi uma figura influente no movimento musical conhecido como grunge. John Lennon foi um cantor, compositor e ativista britânico, nascido em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, Inglaterra, e falecido tragicamente em 8 de dezembro de 1980 em Nova York, Estados Unidos. Ele ficou famoso como um dos membros fundadores dos Beatles, uma das bandas mais influentes e bem-sucedidas da história da música. Johnny Depp é um renomado ator, produtor e músico norte-americano. Ele nasceu em 9 de junho de 1963, em Owensboro, Kentucky. Depp começou sua carreira como ator na década de 1980, fazendo pequenos papéis em filmes como A Hora do Pesadelo em 1984 e Platoon, 1986. Roberto Carlos Braga, conhecido artisticamente como Roberto Carlos, é um cantor, compositor e empresário brasileiro. Ele nasceu em 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Brasil. Roberto Carlos é um dos artistas mais populares e bem-sucedidos da música brasileira, com uma carreira que se estende por mais de 6 décadas. Marilyn Monroe foi uma das mais icônicas e emblemáticas atrizes de Hollywood. Ela nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Marilyn Monroe foi um ícone de beleza, sensualidade e talento, e sua vida pessoal turbulenta contribuiu para a sua aura de mistério e fascínio. Jimi Hendrix, nascido em 1942 e falecido em 1970, foi um renomado guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Ele é amplamente considerado um dos músicos mais influentes e inovadores da história do rock. Nascido em Washington, Hendrix começou a tocar guitarra ainda jovem, e rapidamente mostrou um talento excepcional para o instrumento. Amy Winehouse foi uma cantora e compositora britânica nascida em 14 de setembro de 1983, em Londres, Inglaterra. Ela ganhou fama internacional com o lançamento do seu segundo álbum, Back to Black, em 2006. O estilo musical de Winehouse era uma mistura de soul, R&B, jazz e música pop. Ayrton Senna foi um famoso piloto de Fórmula 1 brasileiro, considerado um dos maiores e mais talentosos pilotos da história do automobilismo. Ele nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, Brasil,
e faleceu tragicamente em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, em 1º de maio de 1994. Obrigado por assistir ao vídeo que preparei com carinho para você. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Sucesso a você e sua família!